Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou falando com vocês aqui com a palavra de Deus aberta em 2 Timóteo, no capítulo 3. E o tema da palavra é extrema corrupção nos últimos tempos. Eu vou ler para vocês. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu costumo sempre meditar e entender também o mundo que a gente está vivendo. Na pandemia, eu li tudo, pesquisei tudo a respeito, porque dos meus 60 anos, eu nunca tinha visto algo parecido. Fiquei doente, peguei Covid. Jesus me curou, não precisei ir para o hospital, passei muito mal. Fui até o último minuto que eu pude aguentar na minha casa, fiz uma oração. Jesus me curou e fui dormir. No outro dia eu amanheci curado. Então eu senti um pouquinho do que é que o pessoal passava, que o pessoal passou. Perdi familiar, perdi amigos. E tudo que foi relacionado a essa época, eu fui procurar sabedoria, porque eu sabia que eu ia precisar. E um dos momentos é agora. Por quê? Porque hoje a igreja está totalmente desviada. Sabe? Pastores estão se dando o trabalho de levar o nome do candidato Bolsonaro. Eu não estou tomando partido, porque eu tenho a minha consciência tranquila, eu não votei nem um e nem outro, e nem vou votar em nenhum nem outro. É uma questão de convicção pessoal, né? Mas eu estive vendo que as igrejas estão totalmente desvirtuadas. Pastores têm incutido na cabeça de pessoas que são fracas na fé, que não fazem leitura da palavra, que não oram. Essa coisa de política. Sabe, em Gálatas capítulo 5, nos diz sobre a obra da carne. Uma das obras da carne é peleja, que é disputa, certo? E eu vou falar um negócio para vocês, é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Em prol de uma pessoa que não tem nenhum testemunho de cristão, que foi um dos grandes responsáveis pela quantidade de mortos na pandemia, segundo a CPI, eu vou passar para vocês. E você está vendo isso que está acontecendo na igreja, que eu vou te mostrar agora.
Na CPI da pandemia, o representante da Pfizer revelou hoje a falta de interesse do governo em ofertas da vacina no ano passado. Se o contrato tivesse sido fechado, o Brasil poderia ter começado a vacinação em dezembro. O depoimento do gerente da Pfizer para a América Latina mostrou que ministros do Planalto definiram como um problema para o governo. Até março deste ano, o Brasil poderia ter tido 4,5 milhões de vacinas disponíveis. O país ignorou uma oferta de 18,5 milhões de doses do laboratório americano, em uma proposta feita em agosto do ano passado. 1,5 milhão delas seriam entregues ainda em dezembro, antecipando em um mês a imunização dos brasileiros. A proposta do 26 de agosto considerava um quantitativo de 1,5 milhão de doses o 2020, 3 milhões de doses o primeiro quarto de 2021 e 14 milhões de doses o segundo trimestre de 2021. A oposição não deixou por menos. Esse depoimento foi, sem dúvida, um dos mais importantes, né? Deixou absolutamente clara a negligência, o desleixo, a falta de interesse do governo federal, particularmente do Ministério da Saúde, de prover à população brasileira as vacinas necessárias para o enfrentamento à pandemia. Governistas também insistiram na tese de cláusulas leoninas por parte do laboratório, como a escolha da Justiça dos Estados Unidos para eventuais processos. O gerente da Pfizer negou. Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. A impressão geral da CPI é que o depoimento foi importante para estabelecer uma linha do tempo. E para boa parte dos senadores, ficou claro que o governo não teve interesse inicial em fechar contrato com a Pfizer. A intenção agora é apurar o motivo. Bem, irmãos, aqui eu vou ler uma palavra em Gálatas, no capítulo 5. No versículo 13 ao 15, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. E nós vamos continuar a leitura. Isso é para você ver que é isso que está acontecendo hoje, que está havendo uma devoração de uns aos outros. Ah, você é petista? Irmãos, Deus colocou no meu coração para mandar mensagens não de Deus, mas mostrar quem é que o pessoal está apoiando. Não com posição política, mas mostrar. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Entendeu? Mostrar com vídeos, com argumentos irrefutáveis. Eu fui cancelado, já fui bloqueado, já aconteceu um monte de coisa. Então, Agora eu vou falar um negócio para vocês. As obras da carne e o fruto do Espírito. Continuação da leitura. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição é a primeira. Impureza e lascívia. Essas são as primeiras obras da carne, que é a obra do pecado, da lascívia, do desejo carnal, do desejo sexual. A segunda é idolatria. Irmãos, idolatria pode ser idolatria de qualquer tipo, inclusive a candidato.
político. Aquele que você não aceita falar mal dele de jeito nenhum, ou aquele que você não admite e você já... Isso é idolatria. Inimizades. Feitiçarias e inimizades. O que está sendo semeado de inimizade dentro da igreja hoje é uma coisa de louca. Porfias, né? Entendeu? Que é aquela coisa de você fazer aquela força, aquele esforço, né? Pelejas, dissensões, né? A peleja é uma disputa, e a dissensões é a discórdia. Então veja bem, é o que nós estamos vendo nas igrejas no dia de hoje, né? Olha só que essas coisas estão na frente, né, de outras coisas como invejas e homicídios, né? Então diz assim que acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe, irmão, a gente quando levanta a mão para Jesus e fala assim, olha, eu quero ser portador da verdade, eu quero pregar a verdade, é duro. É duro fazer esse cumprimento, como Jeremias fez, e foi lançado no calabouço, né? E como esse irmão aqui, ó, falou, porque tem coragem. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje não se pode falar a verdade dentro das igrejas. Sempre tem um pastor, sabe, que fica doído, não pode, né? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Você não vai me tirar. 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 Por gentileza. Não vou sair daqui. Tá? Por gentileza. Eu não vou sair daqui. Por gentileza. Gente desconcertada. Não toque em mim pra pregar. Deixa que Você Deus me solta. Deixa que Deus solta. Você me solta. Mano, faz isso. Eu vou pregar fechado. Faz isso. Faz isso. Pastor, desconcertado. Pastor, gosta aí. Vai me bater? Vai não. Vai me bater? Tira a mão de mim, rapaz. Deixa eu pregar a verdade. Tira a mão de mim. Você tá sujo, rapaz. Me solta. Mais sujo é tu, rapaz. Tá? Eu tô filmando tudinho, eu tô filmando, vai. Sujo, tá aí do sujo é tu, cara. Tá aí do Quem te disse? Não fala a verdade. Mentira do diabo. Não fala a verdade. Deus mandou aqui, filho. Tira a mão Vai de mim. daqui. Não. Daqui. Dá o celular. Me dá o celular. Me dá o celular. Pode bater. Me dá o celular. Ó, que a mulher do pastor fez comigo porque eu preguei a verdade. Ela não é mulher. Aqui em frente, a mulher do segundo pastor. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26, uma palavra muito conhecida, que é muito lida nos cultos de Santa Ceia, a palavra diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja bem, o versículo 28 que nós acabamos de ler diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Só que tem pastor
que está examinando o crente e já condenando. Olha, você é petista, você vota no PT, você não pode tomar Santa Ceia, não. Vocês acreditam nesse negócio? Vocês acreditam nesse negócio? Vocês sabem que a maior obra da carne é quando o homem natural, o homem que dirige uma igreja, ele quer influenciar os membros dessa igreja com suas convicções políticas. E pior, faz isso usando a palavra de Deus. Só que Deus não está nesse negócio. Você quer ver o que esse pastor fez? Vamos ver? Eita! O pastor Rubens Lima da Assembleia de Deus Uma Vida com Deus da cidade de Botucatu, São Paulo desceu o cajado sem dó naqueles crentes que se dizem petistas. O líder assembleano criticou crentes que irão votar em Lula e proibiu eles de tomarem Santa Ceia, porque a ceia é santa. Assista a seguir ao vídeo completo. Não aceito, porque eu vi com os meus olhos. Eu estive no país comunista. Eles pregam a igualdade para todos, mas é a igualdade da miséria. Ninguém é dono de casa, ninguém é dono de carro, ninguém é dono de nada. E eu ouço crentes dizer assim: vou votar no Lula. Você não merece tomar a ceia do Senhor se você continuar com esse sistema. Sistema que prega que vai ajudar os pobres, mas no casamento dele não teve um pobre, não teve um negro fazendo acepção de pessoas. Declarou agora para ser candidato novamente à presidência da República um patrimônio de mais de 7 milhões. Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Então, irmãos, nós vamos ler aqui agora Mateus capítulo 23. Mas só que nós não vamos cortar versículozinho, não. Nós vamos dar o sentido do capítulo. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só vosso Pai, qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Então, irmão, aqui está falando sobre a soberba de muitos dirigentes também no dia de hoje. Eles sabem tudo. E eles querem dominar todos. Adoram ser chamados, oh, meu pastor, meu bispo, sabe, apóstolo, quarta pessoa da Trindade. Eles não se contentam em ser chamados de pastor, não. Adoram isso, né? Mas eles também em comum têm uma coisa, irmão. Eles adoram isso. E isso faz corromper. E esse capítulo aqui trata disso, né? Entendeu? Porque diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, que dai os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Escuta, Jesus não está falando da graça, tá? Esse versículo é maravilhoso, porque fala da lei. Da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
condutores cegos. Quais o mosquito engolis um camelo? Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Você sabe, irmão, que a limpeza do cristão tem que começar de dentro para fora. Porque o cristão que começa a limpeza só de fora não consegue se limpar por dentro. Porque se sobrepõe a aparência dele, as pessoas começam a ver e falam: nossa, isso aí é justo, olha só, que bênção, ele é justo. E ele fica todo garboso, né? E não se limpa por dentro. Você sabe que nesses últimos dias eu tenho descoberto algumas pessoas que eu julgava ser justo e que eu me decepcionei grandemente, né? Que aí você vê a carnalidade aflorar, a paixão aflorar, está mais importante do que tudo. E você cita a palavra de Deus e você mostra para a pessoa, e a pessoa... Você sabe que uma coisa, a coisa mais preciosa que o homem pode perder enquanto vive nessa terra é a fé. E a segunda é o respeito. Gente, teve alguns que perderam o meu respeito. Respeito. Tinha respeito pela pessoa e acabou. Então veja bem. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Dizer, se existíssemos no tempo de vossos pais, nunca nos associaremos a ele para derramar o sangue dos profetas. Só que tem gente se associando a isso, tá? Tem um cidadão que por omissão ele é responsável por quase 350 mil vidas. E tem gente se associando a isso, sabia? Então veja bem. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, esse que eu vos envio, profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Tá bom? Mão de mim, rapaz! Deixa eu pregar a verdade, tira a mão de mim! Você tá sujo, rapaz! Me solta! Mais sujo é tu, rapaz, tá? Eu tô filmando tudinho, eu tô filmando, vai. Sujo, tá Mais sujo é tu, cara. Tá do Quem te disse? Não fala a verdade! É mentira do diabo. Não fala a verdade! Eu tô aqui, filho! Filma isso, foi daqui! Não. Daqui! Dá o celular! Me dá o celular! Me dá o celular! Pode me dar o celular! Olha o que a mulher do pastor fez comigo, porque eu preguei a verdade! Ela não é mulher. Aqui em frente, a mulher do segundo pastor! Adúlteros! Adúlteros! Olha lá o que ele fez comigo lá. Me espancou, me bateu, me enforcou. Filma isso, eu falei a verdade! Eles não gostaram de ouvir a verdade! Aqui na Vila das Flores! Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Matos. Venho até este vídeo esclarecer algumas coisas ao meu respeito da minha esposa. Primeiramente eu quero começar lendo a Bíblia em Apocalipse 3:19. A Bíblia diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. No original grego a palavra eu repreendo significa eu reprovo, eu envergonho. Fui pregar na igreja, um dia desse aqui, na igreja Vila das Flores, e realmente eles me cortaram a oportunidade. E quando eu comecei a falar o que Deus manda, que Deus mandou ir lá pregar a verdade para eles, eles taparam a minha boca. E o segundo pastor, Cláudio Honor Silva, ele me espancou. Vocês podem ver visivelmente nos vídeos, nos canais do YouTube. Ele não passa de um psicopata do cotidiano. Ele me agride. E agora eu vi a live do pastor, não é nem pastor, né? Porque ele não tem dignidade para isso. Eu vou colocar o nome dele, o Elemento Fábio Sidney Santos.
que se intitula pastor dessa igreja Vila das Flores, Assembleia de Canudos, e a esposa Marinice Oliveira, realmente nos agrediram verbalmente, nos colocaram para fora da igreja. Motivo, porque eu falei que tem gente desconcertada lá e que as irmãs praticamente estão seminuas em cima do púlpito, envergonhando o evangelho. Então eles não deixaram eu expor a mensagem direita, eles me cortaram. Antes desses 2 dias de eu chegar lá na igreja, eles vieram até a mim, o Josué, o presbítero, com a soma de dinheiro no bolso, me dando esse dinheiro. Ó, você não vai pregar que eu te dou um dinheiro, uma oferta. Eu falei, não preciso dessa oferta, nem no dinheiro. Se vocês me cortaram, não tem problema, eu vou com a mesma mensagem, porque o que Micaías falou, que Deus colocar na minha boca eu falarei. Eu fui com o espírito de Micaías e apontei o dedo na cara desse elemento, o Fábio Sidney Santos, e da sua esposa também, que é uma psicopata, né, que está na igreja, que não tem caráter nenhum. E eles não gostaram, e o pastor, segundo o pastor, me agrediu lá fora, me deu... Então, gente, continuando a leitura, né, diz sobre o ouro. Dinheirinho, tá? Carvão, né? Que fala sobre o ouro, que ele é mais importante, né? Entendeu? Do que a oferta, né? Entendeu? Porque o povo pega assim e fala assim, não, porque você tem que ser dizimista. Você vai no culto, a primeira coisa que o pastor fala é dinheirinho. Ele anda de carro bom, mora numa casa excelente, seus filhos têm colégios maravilhosos, o prédio da igreja que a igreja construiu está no nome dele. Quando ele faleceu, ficar velho, né? Entendeu? Ele vai passar a igreja para o filho, que é uma empresa. Ah, Edivaldo, mas é verdade. Então, o ouro, sabe? O negócio. Está em muitas igrejas. Gente, o céu não é assim, não. Lá não entra isso aí, não, gente. Você sabe que Jesus, ele fez um chicote, um azorrague, e ele expulsou os cambistas, porque no templo só se aceitava moedas de prata, então tinha uns cambistas que ganhavam as comissãozinhas dele, ficava ali fazendo troca de dinheiro, né? E tinha outros que vendiam animais que nem pomba, esse negócio todo, porque era muito mais fácil você ir até a igreja, né, até o templo, e oferecesse, comprasse uma pombinha ali, comprasse um cordeiro, uma coisa assim, para poder oferecer em sacrifício. Ao invés de você pegar o seu, aquele mais precioso, aquele que você mais gostasse da sua criação, na época da lei, né, e oferecesse em sacrifício a Deus. E hoje, a sua oferta, o seu sacrifício, muita gente prega dinheiro, viu? Que os escribas e fariseus não mudaram. Ó, dinheiro. Aí você vai olhar a nave da igreja. O irmão mora num barraquinho, coberto de telha e não tem forro. Come muito mal. Seus filhos vão de chinelinho de dedo para a escola. Só tem uma roupinha. Mas ele é dizimista fiel. Olha, você tem que ser dizimista fiel. Aí você vê o pastor, carro do ano. Você pergunta para ele, mas pastor, por que carro do ano? Não, porque eu recebo muitas pessoas, tem que buscar na rodoviária, tem que levar, né? E a gente tem que causar uma boa impressão. Mora muito bem. Eu já vi pastor falar isso daí, né? Não, eu moro bem, a igreja tem que pagar um aluguel bom para mim. Isso é no caso de aluguel, hein? Quando não compra a casa. Porque eu recebo muitas pessoas e eu tenho que recebê-las muito bem, né? A Bíblia fala que o bispo tem que ser hospitaleiro.
Vai vendo. Então você vê que está começando com essa história de política dentro da igreja a aflorar a verdade. Sabe, gente, eu vou falar um negócio para você. Olha aqui, ó. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Mas não é assim hoje. Entendeu? Não é o irmão que dá dinheiro que tem valor dentro da igreja. Até parece que eu estou falando mal da igreja. Não, irmãos. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a igreja do Senhor. Só que eu abomino safados dirigindo. Pastores, não tem outro nome para dar não. Safados, larápios. Gente da pior qualidade. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e sobre aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas. Sabe, irmão? É política, é dinheiro, é ouro. E ouro, viu? Lá no Ministério da Saúde. Ouro, ouro. Ó, você vai comprar a Bíblia. Ó, você vai pegar e esconder a grana dentro de pneus de caminhonete. Lamento, não? É uma tristeza. Irmão, se você tem um pastor assim, a Bíblia ensina que não pode verter água boa e água ruim de uma fonte. Uma árvore não pode dar fruto bom e fruto ruim. Ó, procure outra igreja. Sai fora. Procure. Eu lamento falar isso daí. Mas você chegou a esse ponto. Procure. Não confie. O homem não está no espírito, está na carne. Deus abençoe. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Se na tua igreja estão falando sobre política, se o seu pastor está tentando te influenciar politicamente, procure outra igreja, procure outro pastor. Se você realmente é adorador de Cristo. Não dê valor a isso. Não se deixe ser vendido a políticos. Não se deixe ser mercadoria de políticos. Tá? A igreja foi feita para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para que a sua palavra seja pregada. E para que ali as pessoas procurem abrigo e sejam salvas.